É por isso que, assim, pelo menos eu saquei isso há muito tempo atrás. Assim. Tá, posso colocar assim por cima? Não é a coisa mais bonita do mundo, mas é um jeito de, nesse lugar meio barulhento, garantir um pouco de áudio. Ah, tá futurista, você tá parecendo um cara do Star Trek. Tô parecendo o Martini. Se eu colocar em outro lugar, é só não, tá bom. Você, tá se não cair, não vai cair? Não, não, acho que tá presinho. Só dar uma plaquete rápida pra sincronizar. Cara, lindo. Aqui é basicamente lindo, cara. É legal. Te pagam pra você trabalhar aqui? Você paga uma mensalidade. Pagam, mas é lindo pra quem vem visitar, né? Que não tem jovem na mesa, eu não vou todo dia pro jardim, não. Mas é bonito, é bonito. É muito legal. Você está 4 anos nessa casa aqui. 4 anos e alguns meses, é. Percebe que eu estava conversando com o Michel, é lógico, aí a conversa sempre volta para os primórdios e tal. E aí a gente lembrou, e eu lembrei sobretudo, cara, o quanto você abriu a porta pra gente que estava começando, que eram os atuais generalistas, os atuais perplexos do mundo, porque você já estava dentro do mundo da publicidade. Puxa, você estava no começo, cara, você tinha feito um case já na Rap Collins, lembra? O que era? Compaq? Compaq, exatamente. Nossa, legal. Que memória. Como é que eu vou esquecer, cara? Você vendeu computador, ninguém de nós tinha vendido computador nessa porra. É verdade, é verdade. Não, é que eu acho que abrir portas eu não sei, mas assim, eu me interessei. Você foi muito generoso. Eu acho que eu precisava, né? Não era generoso, assim, era um instinto de sobrevivência também, né? Pra não ficar sozinho. É lógico. Construir um ecossistema em volta de você. E eu acho que naquele momento. Naquele momento eu acho que era importante agregar pessoas, entendeu? Porque. Claro. Porque não tinha nada, né? Não era nada. Não era nada. Não era nada. Não era nada. Não é muito hoje, mas. mas quer dizer, não é que não é muito, é bastante, mas ainda está muito tateando, mas não era nada. Então a minha história eu fui empreendedor muito cedo, quando eu montei minha própria agência de propaganda. E era para você fazer tudo, você fazia tudão? Era um total idiota, assim. Não sabia nada e tinha uma certa coragem e valentia assim para enfrentar um mundo que eu não conhecia direito, porque eu também me formei e fui, né? Nunca tinha tido nenhuma experiência profissional, não sei nos estágios. Foi logo depois da faculdade? Caramba! Foi na faculdade. Na faculdade? Na faculdade. Você fez propaganda? Não, fiz GV. Você fez GV? Legal. E aí isso durou algum tempo, né? Durou, sei lá, 8 anos, bastante tempo até. Uau, 8 anos, cara, não tinha ideia disso. Nossa, e eu tinha 22 anos, né? Gente, cara, que precoce. E era uma época em que esse negócio de ser empreendedor com 22 anos não era o que é hoje, né? Porque hoje tem um monte de empreendedores com 22 anos. Você já começa com puff colorido, tudo bonito, né? Em casa no Jardim Europa. Mas eu também não tinha, sabe? Pra mim era uma coisa, não era, eu quero ser empreendedor. Não, eu achava legal ser dono do meu próprio nariz, traçar minha trajetória sozinho. Gostava desse mundo, obviamente, de comunicação e tal. E uma das maneiras ou oportunidades que a gente encontrou na época para sobreviver bem, né, ou tentar sobreviver, foi essa coisa que estava acontecendo. Tô falando quer ver? Quando foi isso? Nossa senhora, peraí. Enquanto você vai falando, bom, sei lá, eu tenho 51 anos, então faz. A gente tem a mesma idade, cara. Então faz 29 anos atrás. Caramba, cara. Que eu montei, né? Mas óbvio que depois de um tempo, depois de alguns anos, a gente começou a perceber que uma das maneiras da gente sobreviver era deixar de atender a pizzaria, a livraria, que eram os nossos clientes, entre aspas, e passar a entrar no mundo, entrar no mundo dos adultos, entendeu? Então a gente falou assim, bom, mas tem umas coisas acontecendo no mundo da comunicação que tem muito pouca gente de agência de propaganda atenta a isso, né?
que era o começo da internet, o CD-ROM, né? Você lembra? CD-ROM, cara. CD-ROM? Eu sempre brinco que a primeira vez que eu conheci o Abel Reis, Sim. eu estava na UMAP, que eu era o cocô do cavalo do bandido, claro, né? Eu era o cara que cuidava do site, não era um business. Sim, aqui. eu lembro. Aí o Abel bateu lá na porta para vender o CD-ROM da Playboy. Felicíssimo. Não, eu me lembro bem. Então, mas a internet já estava começando. Então, assim, de verdade, assim, eu não tenho a pretensão de achar que eu fui visionário, nem nada, só fui muito curioso, assim, isso certamente muito curioso eu fui, e era uma maneira da gente conseguimos entrar nesse mundo um pouco mais profissional e mais adulto, digamos assim, e de mais dinheiro, óbvio, né? Claro. Então, quando terminou a sociedade, por motivos clássicos de sociedade, né, que não vale a pena entrar em detalhes. Deixa eu falar. Normal. Hoje em dia, para mim, é uma coisa super... foi bom, assim, até o fim foi bom, mas hoje, avaliando retrospectivamente, assim, para mim foi bom. E eu tinha alguma experiência publicitária boba, assim, um currículo meio idiota. É verdade, não, eu estou brincando, né? E muito curioso e com algum conhecimento do que estava acontecendo e alguma, talvez, visão para onde o mundo da comunicação ia caminhar. E pronto, era isso que eu tinha, né? E esse negócio estava no começo da sedução, né? As pessoas já estavam começando a se seduzir. Aí eu fui trabalhar um pouquinho na Rap Collins, trabalhei 10 meses. Não, foi pouco, pensei que fosse mais. A Rap é uma casa que as pessoas ficam a vida inteira. Pois é, não, foi uma Rap casa, mandam pra Rap. Eu gostei de trabalhar lá, porque foi na época que a Compaq queria... Na verdade, eu fui para resolver um problema da Rap Collins. A Compaq precisava resolver a venda direta. Resolver não, ou experimentar a venda direta. E imagina, isso antes da Dell. A Dell não existia ainda. Nossa, cara, que loucura, olha só. Ou a Dell estava começando, eu não sei. Só sei que a Compaq estava tentando, obviamente com problema de distribuição, porque era uma grande questão no mundo inteiro e no Brasil em particular. Então assim, vamos fazer uma experiência de venda direta, e venda direta hoje em dia tem que ser via internet, imagina. Uma tragédia, não tinha computador direito, era Cara, que engraçado. Era uma coisa... mas foi divertido, foi divertido. E época cowboy, né? Você montava em cima do servidor e se cotidiano. Não, e super sonhador, né? Então era uma coisa legal. E aí no final, mas eu já sabia que eu não ia durar muito lá, porque não era minha praia, assim, de verdade, assim, o ambiente não era minha praia. A minha praia era um ambiente um pouco mais criativo, assim, pelo menos era o que eu achava que era na época. E aí logo depois fui trabalhar na FNASCA, fiquei 13 anos na FNASCA. Nossa, 13 anos, Fernando. Eu cruzei com você várias vezes. Sim, claro. E na FNASCA eu fui primeiro para ser, digamos, instaurar o pensamento digital na agência. Bruno Moscone, que nem se chamava digital, né? Mas esse pensamento... Que era Interactive na época? Era o que era? Como é que se chamava? Chamava-se... Não era Interactive? Não, peraí. Chama-se... Não era Interactive, era... Adversiting. Adversiting, foi o nome que o Fábio deu. Eu lembro. Gênio. E o nome não quer dizer nada, mas enfim. Era bonito na época. Qualquer coisa valia, né? Pois é. E aí eu fiquei um tempo, aí teve uma feliz coincidência, porque foi quando todo mundo descobriu esse negócio, viu que isso era uma grande oportunidade, e a bolha, e aí todas as empresas, porque a gente na FNASCA já tinha alguma expertise de internet, entre aspas, né? Todas as empresas bateram na porta da FNASCA, a FNASCA ganhou um monte de clientes. O Submarino nasceu na FNASCA. É verdade. O Submarino nasceu de uma reunião, assim, não sabia, que história louca. Eu cheguei a ser cliente da FNASCA por um tempo absolutamente ridiculamente curto,
um concorrente do Submarino, que era o Fera.com, você lembra disso? Fera.com. Nossa, que não durou nada. Assim, eu senti cheiro de maracutaia no ar, saí fora. Um mês depois a polícia fechou, né? Todo mundo teve que sair de lá correndo. Não, Submarino foi uma aventura incrível, assim. Então, assim, muita coisa aconteceu. O Zipnet e tudo. Nossa, que engraçado. E outros que eu não me lembro agora. E a Ambev, na época, a companhia Cervejaria Brahma, que sempre foi uma precursora de inovação, né, nessa área de comunicação. Continua sendo, na minha opinião. Só que num determinado momento, é essa a ideia mesmo? Vai lá, cara, imagina, não estou cortando nada, o que rolar, rolou. E aí, num determinado momento, eu realmente achei que esse apartheid digital, não digital, isso faz muito tempo já. Eu achava que era uma coisa esquisita, assim, e eu acho que ele ainda existe. Sim. Lamentavelmente ainda existe, e é uma luta diária para você tentar evangelizar as pessoas de que não existe essa diferença. Principalmente para a garotada que tem, você vê, aqui só tem gente de 28, 30 anos. Tem gente que acho que nunca viu Outdoor. Não sabe, né? Não sabe o que era antes. Né? Então, para eles é super natural, então não faz mais sentido ter esse apartheid. E na época eu já achava que não fazia mais sentido. Legal. Porque eu achava que... E eu era obviamente idealista, e eu achava que as pessoas deveriam entender dessas novas plataformas, dessa nova possibilidade, como ser mais um jeito, né? Um jeito promissor, né? De se comunicar com as pessoas, de se comunicar entre pessoas e tal. E aí, talvez, não sei, nunca pensei nisso, mas talvez por causa dessa visão que eu tenho até hoje, assim, me lembro, o Fábio, quando eu cheguei na FNASCA, foi em 98. Nossa, meu Deus do céu. Não tinha e-mail na FNASCA. Nossa, não, o MAP também não tinha. Eu imprimia o Blue Buzz em papel. Era como serve o e-mail. Sério, cara? Não. E quando eu cheguei na FNASCA, eu me lembro que o Fábio Fernandes fez uma... Eu trouxe o Nel e o Bruno, que trabalhavam numa agência que chamava Da Vinci. Do Carcavalo, meu Deus do céu. Porque eu já estava, obviamente, muito interessado nisso e tal. E aí eu fui para... E aí ele reuniu toda a criação e falou assim, olha, a única coisa que eu não quero que aconteça é que esse pessoal estranho que está aqui, esses três, né? Eram os três, né? Essas pessoas estranhas aqui, achem que vocês são um bando de maconheiro. E eu não quero que vocês, olhando para esses estranhos, achem que eles são um bando de nerd. Legal. Se a gente conseguir vencer essa barreira... Top-down a história, legal isso. Visão. Isso é bem legal. Então, isso pra mim foi meio um mantra, assim, sabe? Assim, separação. Não foi sempre fácil. Claro. Né? E você tem que ser muito esperto, porque tem momentos em que é conveniente e estratégicos separar, até hoje, né? Mas do ponto de vista de pensamento médio e longo prazo, você tem que pensar como... A estratégia, a tática pode ser separada, mas a estratégia não. Claro. E aí, bom, mas enfim, o que foi acontecendo é que por causa disso, talvez, eu comecei a me interessar pelo outro mundo, né? Pelo mundo que eu conhecia menos, obviamente, né? E me fascinei, óbvio, porque propaganda é uma coisa fascinante, continua sendo uma coisa fascinante, continua sendo uma coisa emocionante, apaixonante, né? Excitante. Então, e eu comecei a cansar desse negócio de ser o diretor de criação digital na época. Eu era diretor de criação digital da FNASCA, a gente tinha, sei lá, uma equipe grande de pessoas. Chegou a crescer, eu lembro. Sei lá, tinha 25, 30 pessoas, era bastante. O Simon, não sei se... O Simon, né? Esse que tá tentando lembrar. Tá com você eu que indiquei ele aqui. O Nego trabalhou com você lá também, o Pedro? Pedro... O Nego foi a FNASCA? Trabalhou depois. Trabalhei com ele na Cuba, é isso. O Simon a gente se cruza faz muito tempo, assim. Que legal.
E aí, eu achei que... E aí, num determinado oportunidade lá, eu me encantei pela área de planejamento. Interessante. Porque eu achei que era por ali que eu transitava melhor, assim, de ser um criativo mais de conceito, né, de ideation, do que propriamente botar a mão na massa, assim, de escrever e de tal. Eu até fazia, mas não era uma coisa que me... Eu achava que era meio repetitivo e eu achava mais nobre ou mais idealista, assim, você pensar no conceito e a parte... Como é que você vai implementar, colocar executar, blá, blá, blá. aquilo, como é que você vai traduzir aquilo numa peça publicitária e tal, era uma coisa que me interessou menos. E o planejamento na época das agências, de muitas agências no Brasil, era um departamento de pesquisa anabolizado, digamos assim. Então, assim, eles não tinham um pensamento, como existia já na Inglaterra na época, do que o planejamento é uma ferramenta interessante, a estratégia para inspirar pessoas, conduzir, ter um fio de Ariadne que te conduz o tempo inteiro. É uma analogia. E aí o Fábio Fernandes me propôs, porque ele viu que eu estava meio interessado e tal. Ele falou assim, você não quer liderar essa área dentro da ginástica? Aí eu falei, não, quero, achei incrível. Na hora. Puta, que bárbaro, E aí eu migrei. E aí eu virei o diretor head de planejamento na FNASCA, fiquei um tempão nisso. E aí é engraçado, porque agora estou vivendo um momento, uma outra transição, assim, que é interessante, assim, aqui. E estratégia é uma área em que você tem uma visão um pouco mais abrangente de tudo, né? Sim. Dos canais, né? Da criação, obviamente, do negócio do cliente, ou dos objetivos que o cliente tem. E fiquei nisso até receber esse convite para vir trabalhar na Thomson. Já 13 anos, tá bom, né? Nossa, cara, nem vou Fui contar muito do meu feliz na currículo. ginástica, muito feliz, tenho um monte de amigos, um carinho enorme pelo Fábio e pelo Ivan, que são os sócios que restaram, né? Porque 2 saíram. Mas tava bom já, 13 anos, eu acho. E quando eu cheguei aqui, a Thomson é uma agência muito, por incrível que pareça, apesar de ter 150 anos, 90, eu vi ali no 90 é a agência mais antiga do mundo. Nossa, não acredito. É mais velha que a Nestlé, a ginástica. Desculpa, a Thomson. Mas o que eles vendiam antes que eu não sei, né? Anúncio de... É engraçado, o seu JWT, o seu Walter Thompson, ele vendia... Ele era um comendador. Tá. Desculpa, um Commodore, era um marinheiro. Tá. Marinheiro. Tá. E aí teve uma crise X, há 150 anos atrás, que eu não me lembro qual não sei direito. E é engraçado porque ele tem muito pouca biografia desse período, assim. Curioso. E ele foi um puta precursor, foi o cara que inventou praticamente a propaganda, as agências como a gente conhece hoje. Que interessante. E ele começou a vender anúncio de um jornal evangélico, um jornal religioso. E aí ele falou assim, vender anúncio é fácil. O mais difícil é o que põe no anúncio, né? Assim, essa parte, ele é um mídia, né? O Thompson, ele era um mídia. Ele nasceu como o que chamaria de mídia. Um mídia, um contato de veículo, ele era um contato de veículo. E foi bem sucedido, e ele falou assim, não, mas agora eu acho que talvez tenha que pensar no que eu vou colocar nesse espaço que eu estou vendendo. E aí nasceu a agência de propaganda. Que interessante. Ele que criou a famosa dupla de criação. Eu não sabia, que história maluca. A Thomson é incrível. A Thomson é uma história incrível. Não, você não vai acreditar, o Fernando Pessoa trabalhou na Thomson. Não, fala sério, não acredito, sério mesmo. Porque tem uma história de grandes poetas que foram publicitários. Acho que quem mais foi o Leminski foi publicitário também. Fernando Pessoa é uma Fernando né? Pessoa, meu Deus Ele do fez céu. Um slogan. Isso é uma coisa que ainda não está totalmente comprovado, mas não importa se é verdade ou não, porque a história é incrível, é que ele teria criado um slogan para a Coca-Cola
Nossa, Coca-Cola. Que já existia, que era assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se. É lindo, né? Porque é exatamente a Coca-Cola. Olha, que engraçado. Naquela época, ninguém tinha nunca tomado aquele negócio esquisito. Bom, enfim. E aí, mas voltando assim, e a Thomson é uma agência que, apesar da sua ancestralidade e do seu tamanho, né? Sim. É uma agência, e isso é muito particular da JWT, da Thomson Brasil, é uma agência muito irrequieta. Muito desbravadora. Isso me seduziu muito. Falei, nossa, que interessante, uma agência deste tamanho, transatlântico, né? Com clientes gigantes, marca sem vírgula, a gente brinca aqui. O que é marca sem vírgula? Você não precisa dizer Coca-Cola, vírgula, um fabricante de bebidas. Tá bom, o nome precede. Não precisa dizer Shell, vírgula, um posto de gasolina, não precisa isso, né? Sem aposto. Praticamente todos os clientes da Thomson são assim. Como é que uma agência com essa envergadura ela pode ser tão curiosa, né? E isso me seduziu muito e isso se abriu. E a Thomson investiu muito, já tinha investido antes de eu chegar, em outras empresas digitais. Eu lembro, tem vários histórias, várias pessoas já meio passaram por alguns experimentos por aqui, daqui. Passamani, Jampa. O Passamani está ainda, né? A Mutato, né? A Mutato faz parte, faz parte da Thomson, né? A agência Casa, que agora é Miron, como é que chama? A Maria Ercília, que agora é sócia nossa. Não sabia, Ercília, fala sério, nossa. A Thomson barra WPP comprou atrás. Não sabia. Se associou, né? Eu que indiquei também. Parabéns. Foi bela aquisição. O Eduardo Camargo e o Passamani também foi uma indicação minha, porque eles estavam meio à deriva e a Thomson tinha essa generosidade estratégica, vamos chamar assim, de acolher talentos novos. Assim. Eu lembro que o trabalho que o Passamani e o Edu faziam era até uma coisa meio genial, mas difícil de explicar. O fato dela ter aberto a porta para o que vocês fazem exatamente? Veja bem. Lógico. Não, era uma produtora. Puta produtora, mas com uma qualidade. Né? E aí o Facebook atropelou eles, felizmente, e levou eles, né? Que é o que está acontecendo hoje. Está indo super bem, está indo super bem. Que bom! Super bem, super bem. E essa parceria, ou essa associação com a Thomson é muito boa para ambos os lados. Mas aí, voltando, aí eu cheguei aqui na Thomson, vi esse mundo em ebulição, essa curiosidade, essa vontade de fazer e tal. E eu fui primeiro head de planejamento. Que legal. Né? Substituindo o Ken Fujioka, que tinha saído e que foi ser sócio da Loduca. E hoje eu sou, o cargo oficial é CSO, né? Chief Strategy Officer. Uau. Que é um nome estranho, né? parece CSI, né? Eu às vezes erro ainda, eu falo CSI. E o CSO, mas a minha função agora é isso que eu estou dizendo, que virou uma página, é mais abrangente. Então eu sou responsável pela área de estratégia, planejamento da agência, que é muito forte aqui dentro, e pela área de atendimento também. Atendimento também? Uau! Interinamente mídia, porque a gente está sem rede de mídia. Uau! Um monte de coisa. Mas e tudo isso, mas isso tem uma história por detrás que assim, a gente entende que tudo é estratégia, na verdade.